partida extraordinária que vamos ver foi jogada entre Laios Portes e Joseph Pinter, em 1984. Os dois são húngaros e a partida foi jogada pelo Campeonato Húngaro, campeonato oficial da Hungria. Essa partida tem um elemento muito interessante, que é um ataque ao rei que vai acontecer por parte das pretas, mas sem a presença das damas. Então é um exemplo de como pode acontecer um ataque fortíssimo, um ataque de mate, sem a presença das damas. Um ataque ao rei, um ataque de mate pode acontecer mesmo no final. Então, não é simplesmente a troca de damas que vai tirar o potencial combinativo, o potencial de ataque de uma posição. Então, vamos à partida. Portisch, que é um jogador de D4, foi fiel ao seu lance. Pinter jogou cavalo F6. Portisch jogou C4. Depois de E6. Cavalo F3, com possibilidade de Índia da dama. Bogo Índia, chamando aqui para uma Benoni, e tem a opção também de D5, que é o lance mais tradicional, o lance levando para um gambito da dama recusado. Foi a opção de Pinter. Portisch jogou cavalo C3, aqui temos o mais comum, bispo E7, mas Pinter optou por C5. C5 é um lance que vai caracterizar a defesa semi-tarraxe, depois de C toma D5, cavalo toma D5. Aqui, Portisch optou por E4, mas vamos antes dar uma olhada nessa opção de jogar E3, é uma estrutura possível da defesa semi-tarraxe. Depois de cavalo C6, bispo D3, bispo E7, roque, roque, A3, C toma D4, E toma D4. E aqui temos uma posição típica de peão isolado, uma tabia, que os dois lados estão satisfeitos, os dois lados buscam essa posição e vai acontecer aqui uma batalha teórica, uma batalha de meio jogo. Você deve ter sua preferência, se gosta de jogar com o peão isolado, se gosta de jogar contra o peão isolado, ou se você é um jogador mais universal que joga nas duas posições. Mas vamos ao que aconteceu na partida, a opção do E4. Vai acontecer uma outra estrutura, depois de cavalo toma C3, B toma C3. Vamos ter uma estrutura semelhante a Grunfeld. A diferença é que a Grunfeld aqui confia quieto, e aqui temos a estrutura de maioria central para as brancas e maioria na ala da dama para as pretas. Vamos ver como seguiu. C toma D4, C toma D4. Aqui o mais comum é jogar bispo B4, depois de bispo D2, troca. Veja que é uma abertura bem simples, resolve logo, já troca dois pares de peças, já roca, mas deixa as brancas com esse centro poderoso. Podem acontecer temas de ataque, como vamos ver aqui no exemplo. Depois de bispo C4, cavalo C6, roque, B6. Torre de AD1, esse é um desenvolvimento típico, centralizando as torres. Depois de bispo B7, torre de F1. E nesse momento, temos o lance cavalo A5, mas o mais jogado é torre C8. E depois de torre C8, temos uma formação típica de D5. O peão avança. Pode haver a captura, nesse caso, pode se tomar até de bispo, é uma posição com bastante pressão. Temos uma partida de Rafael Leitão e Mequinho jogada nessa posição. E depois de cavalo A5, bispo D3, E toma D5, E5 é um sacrifício temático visando um ataque na ala do rei. Aqui temos uma partida famosa que seguiu com cavalo C4, dama F4, cavalo B2, que foi a partida Polugaevski de brancas contra Tal. Mikhail Tal levou nessa posição uma combinação fortíssima com o bispo H7, e o Polugaevski conta em seu livro que ele preparou tudo isso um pouco antes da partida. Preparou ali na manhã do dia que ia jogar contra o Tal e venceu brilhantemente, sem praticamente pensar ali um lance no tabuleiro. Veio tudo com uma preparação teórica.
de casa. Então vamos ver o que seguiu aqui na partida. Vamos voltar alguns lances. Depois de C toma D4, C toma D4, o Pinter jogou o cavalo C6. É um lance que foi popularizado por Fischer. O Fischer jogou inclusive no Campeonato Mundial. O detalhe é que com o desenvolvimento do cavalo em C6, ele aguarda o desenvolvimento do bispo em C4 para jogar B5, ganhando um tempo, já que não pode capturar o peão devido ao cheque duplo, dama 5. Então o bispo volta para E2 e agora sim, bispo B4, bispo D2 e dama A5. Essa posição já não tem tanta popularidade, já não é tão recomendada para as pretas, porque temos exemplos até de partidas do Kramnik jogando D5. D5 é o lance mais recomendável aqui nessa posição. Depois de E toma D5, E toma D5, cavalo E7, por exemplo. Simplesmente roque. E as brancas vão jogar com esse peão passado muito forte e ainda manter as damas, um possível ataque ao rei. Aqui toma de cavalo, então, para não trocar as damas. Não é possível um lance como cavalo D5, devido a cavalo B3, atacando a dama, atacando o cavalo de D5. E o único lance seria dama D8, seguiria bispo B5, cheque. E com a ideia de bispo C6, a posição está ganhadora aí para as brancas. Vamos voltar aqui a alguns lances. Outra posição depois de roque, se toma aqui direto, não é bom também, porque seguiria bispo toma B4, é forçado a tomar de cavalo, para não perder o cavalo. E aí, dama D6, prendendo o rei no centro e já ameaçando coisas muito perigosas como torre na coluna e bispo B5, tem torre B1 também, atacando o cavalo e entrando aqui com cheque em B5. Então, dama D6 prende o rei no centro, posição também com vantagem decisiva para as brancas. Então, a posição é perigosa e nessa posição, o melhor que as pretas têm é capturar em D2 e depois de cavalo D2, rocar. E aqui vai ter uma batalha teórica em cima dessa posição. O peão pode ser forte, mas também pode se tornar fraco. É uma batalha teórica, uma posição mais ou menos igualada, talvez com uma pequena vantagem para as brancas, mas muitos jogadores de pretas vão ficar satisfeitos em defender aí essa posição. Mas vamos ver o que aconteceu na nossa partida. Portisch e Pinter, depois de dama A5, Portisch não jogou D5, que é um lance mais comum hoje em dia. Ele jogou bispo toma B4, cheque, e depois de dama toma B4, jogou dama D2. Pinter jogou bispo B7, também aqui é uma variante preparada no caso de dama toma B4, cavalo toma B4, bispo B5, cheque, rei E7, e a posição é muito boa devido às ameaças de cavalo C2 e bispo E4. Por exemplo, se roque, bispo E4, e agora as pretas têm a casa D5, a posição já está excelente para as pretas. Nós vamos voltar aqui, em vez de trocar, as brancas jogaram A3, e depois de dama toma D2, rei toma D2. Está ganhando um tempo aqui em B5 agora. As pretas defendem. A4, mantendo a pressão aqui no peão de B5. B4. E as brancas jogam A5. Separando aqui os dois peões, tentando agora jogar em cima do peão de B4. Com as torres na coluna e futuramente um avanço em D5. Tem o seu plano, buscando aí um final favorável, mas o que vai acontecer agora vai mostrar que as pretas têm muito jogo nessa posição. E apesar de não terem damas na posição, vão explorar a posição do rei branco, começando com torre D8, ameaçando em D4. O rei veio para E3, parece que está bem seguro.
Agora vem um lance muito forte, que é F5. F5 é um lance que vai desestabilizar aqui esse centro de 2 peões. Se avança, dá a casa D5, uma fortaleza aí para as pretas agora. Pode seguir com cavalo E7, cavalo D5, ocupar a coluna, o cavalo vai estar defendendo B4, vai ganhar a casa C3, uma posição excelente para as pretas. Então, depois de F5, as brancas acabaram capturando e jogando o bispo C4, um lance que evita o roque, mas as pretas seguiram com o rei E7. Querem utilizar a coluna E rapidamente. D5, atacando o cavalo. E agora as pretas vão fazer um lance muito forte, cuja ideia é aproveitar a posição do rei branco. Primeiro vão tirar aqui o seu rei da coluna. Então a ameaça agora é torre E8, torre de H E8. Sacrificando uma peça, sacrificar o cavalo, tudo para abrir a coluna D. Abrindo a coluna D, seguiu torre de H E8. E veja já a situação do rei. O rei teve que vir para F4, seguiu torre A4, cheque. Única, rei G3. E aqui o bispo está atacado. Ele joga não capturando, mas jogando na melhor diagonal para o ataque, que é essa diagonal C8, H3. Torre de A, C1, torre G4, F4. Olha a situação desse rei. Aqui a ameaça é muito forte, mas as brancas deixaram escapar aqui uma variante que salvaria a partida, que é bispo toma A6, atacando o bispo, tentando desviar o bispo. E aqui as pretas dariam um cheque duplo, cheque de torre e de bispo. O rei só teria em H4. Se jogar outro cheque, rei H5, e o rei está escapando, por incrível que pareça, está escapando do ataque. Então aqui as pretas deveriam dar outro cheque e se contentar com o perpétuo. Mas seria uma partida muito interessante, mesmo terminando com um empate. Outra possibilidade seria jogar C7. Aqui o melhor para as pretas é jogar torre A8. E seguiria também bispo A6, atacando o bispo, que é uma peça importante aqui no ataque. Não serve torre de H E1 porque G5, com ameaça de mate em H4, em G3, e não funciona aqui o tema de interferência. Se jogar bispo E6, simplesmente torre toma E6, e se tomar em G4, está jogando ali torre toma E1 cheque, ganhando muito material. Então, vamos voltar à posição depois de bispo A6. As pretas têm que dar o perpétuo agora, com torre G3 e H4, torre G4, e as brancas têm que voltar para H3. Se tentam jogar em H5, tentando escapar dos cheques, vem a surpresa aqui, torre E5. A ideia é desviar o cavalo, desviando o cavalo da casa H4. Aí segue G6, pode aqui ainda retardar um pouquinho com o cavalo G6, mas o rei vai levar mate nessa variante. Então terminaria com mate, aproveitando a péssima posição do rei branco. Mas o que se seguiu foi, depois de F4, ameaçando torre G3, o que se seguiu foi cavalo E5. Esse lance foi perdedor. Qual seria a ideia das brancas ao entregar o cavalo? Depois de rei toma, seguiria torre de H1, entrando com cheque na coluna, e um lance brilhante de interferência. Aqui vai tirar aqui o efeito do bispo na diagonal, e depois de bispo toma E6, simplesmente torre toma E6, e não só teria passado o pior, como as brancas teriam uma vantagem aí no final. Mas depois de cavalo E5, as pretas jogaram brilhantemente com rei G5. Se cavalo toma G4, teríamos um quadro de mate com o mínimo necessário, o peão, o bispo e o rei, aproveitando a precária posição do rei branco. Aí depois de rei G5 seguiu cavalo F7, é um duplo. Veja que as peças pretas estão caindo, mas isso não é o que importa.
que importa nessa posição é a posição do rei branco, é o que está fazendo a diferença, a posição precária do rei branco. E sempre as ameaças de cheque duplo descoberto, que no caso é checkmate. Aqui veio uma cravada. Veja que interessante, quantos lances táticos, quantos temas táticos. Aqui a cravada e as pretas jogam um lance de desvio. Cheque, se bispo toma D3, desvia o bispo e novamente temos aqui o torre G3 mate ou torre H4 mate. Mas depois de torre D3, as brancas jogaram G3. Tem até uma opção aí de fugir com o rei desse ataque, mas as pretas não vão deixar. Jogaram F3, renovando a ameaça de mate. Agora temos a ameaça de torre H4 mate. Esse bispo F3 seguiria torre F3, ameaçando torre de G, captura em G3, checkmate. E depois de rei G2, torre toma F7, com material a mais para as pretas, a posição ganhadora. Depois de F3, vai seguir outro momento extraordinário, muito raro, que é uma sequência de 4 cheques seguidos. Cheque, torre C5. As pretas defendem com cheque. Cheque descoberto. As brancas defendem com cheque. As pretas respondem com cheque. E depois de rei G3, F toma E2, cheque. E agora já é o momento de abandonar. As peças todas vão cair, agora vai ter tempo para tomar em C5, uma grande vantagem material das pretas. Vamos recapitular esse ataque. Depois de D5, rei F6, abrindo a coluna E sacrificando a peça para ficar com as duas colunas centrais e levando o rei para uma posição muito exposta nesse canto do tabuleiro. Depois de torre A4, rei G3, outro lance importante que é o bispo na diagonal. Nesse momento, torre de AC1 defendendo o bispo, torre G4, rei G3, F4. E aqui um momento muito importante da partida, que as brancas teriam a defesa com o bispo A6. E, nesse caso, as pretas teriam que dar cheque perpétuo. Ainda assim, seria uma partida bem interessante. Outra opção seria o C7, que também defenderia depois de torre A8, novamente com o lance bispo A6, mas não com o lance torre de H1, porque seguiria G5 com ameaça de mate e não haveria o tema da interferência. E vamos ver aqui o erro que foi decisivo. Depois de cavalo E5, as brancas contavam com o cheque seguido de bispo E6, mas não previram aqui o lance rei G5. Depois disso, cavalo F7, rei H5, bispo E2 cravando, torre D3 desviando, G3 tenta dar a casa, F3 segura, cheque, a sequência de 4 cheques, cheque, 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 rei G3 e captura o bispo e abandona, vai tomar a torre também, muito material. Então é um exemplo de como pode acontecer um ataque fortíssimo, mesmo sem damas no tabuleiro. Se você gostou dessa videoaula, assine o nosso boletim informativo. É gratuito e você não vai perder mais nenhuma novidade da Academia Online Xadrez Vale. Até a próxima!